Hoje de manhã eu matei a saudade de uma fase muito querida pra mim dos Vingadores, que é a Era Heróica, que agora a Panini tá republicando nesses Marvel Deluxe dela. Sabe quando tu volta pra um lugar muito bacana da tua infância? A única diferença é que nessa época eu tinha 21 anos, então não é tanta infância assim. Ah, só pra constar, esse encadernado, ele segue aquele padrão Marvel Deluxe, então no começo dele tem uma introdução do editor, aqui da Panini, que é o Rodrigo Guerrino. Na sequência tem um texto mostrando o que aconteceu até aqui, com todos os detalhes. Depois tem a história, que eu acho que é uma parte bem importante. E mais pro final tem só uma galeria de capas, então não tem nenhum extra tipo esboços, roteiro, nem nada desse tipo. Talvez você já saiba disso, mas em 2010 rolou a Era Heróica da Marvel. Foi um período de revival do heroísmo clássico, porque antes estava rolando o Reinado Sombrio, lá com Norman Osborn, com os vilões por cima, e na verdade, um pouco antes disso, as tramas eram meio que herói contra herói, teve lá a Guerra Civil, teve a Dinastia M, enfim, era uma forma de trazer o universo Marvel de volta, como ele sempre foi, e apelar para a nostalgia do fã. E eu acho que um dos principais pontos, principalmente dessa equipe de Vingadores, é a volta do trio Homem de Ferro, Capitão América e Thor. Que, como tu já deve estar sabendo, por muito tempo esses caras eles ficaram cada um num canto do universo Marvel. Tudo, na verdade, começou lá em 2004, quando teve o Vingadores à Queda, quando o Bendis basicamente acabou com os Vingadores. Aí teve a Guerra Civil, que colocou o Capitão de um lado, o Homem de Ferro do outro, o Thor nesse meio tempo estava morto. Aí, acho que em 2009, por aí, ou no começo de 2010, o Bendis escreveu Vingadores Prime, que foi uma minissérie que justamente reuniu esses três de volta, aquele esquema de casamento, sabe? Eles estavam com problemas, eles sentaram pra conversar lá no meio de vilões e viagem no tempo e coisas assim, e aí deu tudo certo, e aqui eles estão reunidos. Só que o bacana é que essa novela ela nunca acaba. O tempo todo aqui alguém aponta o dedo na cara do outro e fala: ah, mas tu fez isso em tal momento, ah, mas tu não tá mudando conforme tu prometeu que ia mudar. E é legal que o começo desse encadernado é justamente essa volta do heroísmo, então tu tem vilões clássicos dos Vingadores, como Kang, o Ultron, depois vai ter as Joias do Infinito, mas ele mais pro final ele volta a ser aquela novela padrão do Bendis. Então tem, por exemplo, os Illuminati aparecem e aí já dá todo um conflito com Tony Stark, Homem de Ferro. Não, peraí, Tony Stark e Steve Rogers, que eu acho que é mais adequado. Isso eu acho que é um ponto bacana pra quem acompanhou toda essa fase, porque tu vê o tempo todo os Vingadores retomando coisas que aconteceram antes e problemas. Nada que eu acho que vai estragar a leitura se tu não souber, mas é bacana ver todo esse retrospecto voltando. E um outro ponto positivo dessa HQ são os desenhos, pelo menos pra mim. Aqui a gente tem o John Romita Jr. por 12 edições dentro do mesmo gibi. Sim, um ano de Romitinha nos Vingadores com o Bendis escrevendo. Eu sei que muita gente xinga o Romitinha, diz que não gosta do traço dele porque é muito quadrado, mas eu acho bem legal. Ele me remete coisas que eu gostei muito de ler, tipo Kick-Ass, Demolidor, Homem Sem Medo. E ele, putz, ele tem um dinamismo muito bom, assim, embora o traço meio quadrado. Ah, eu acho que eu esqueci da sinopse, mas na trama a gente tem o trio de novo reunido, Thor, o Capitão América e o Homem de Ferro, e ao mesmo tempo nessa equipe tem Gavião Arqueiro, Homem-Aranha, Wolverine e Mulher-Aranha. E aí eles estão ali recém se organizando e acertando o que eles vão fazer no futuro, quando do nada aparece o Kang dizendo que o futuro está ameaçado e que os filhos dos Vingadores vão acabar com tudo ao lado do Ultron. E nisso começa um caos no fluxo temporal e os Vingadores vão tentar resolver o problema. Uma parte vai lá pro futuro e outra parte acaba ficando no presente resolvendo os problemas em Nova York. E aí mais pra frente tem uma trama envolvendo os Illuminati e as Joias do Infinito. Deixa eu ver. De ponto negativo, eu acho que, primeiro que o Bendis ele insiste num vilão, vocês vão ver aqui, eu não vou falar pra não estragar porque, enfim, é um vilão misterioso, que o Bendis insiste nesse cara e eu já não tenho mais paciência. E ao mesmo tempo, tudo que acontece aqui, na verdade, é uma preparação para a Era de Ultron, que foi o que foi. Pelo menos eu achei muito ruim. Então reler isso é muito legal, porque as histórias são boas, como eu falei, tu tem esse resgate do Bendis, mas ao mesmo tempo tu te lembra, nossa, isso aqui tudo vai culminar em algo que não foi muito bom. Mas não se preocupa que, mesmo tu não tendo lido nada, ou não querendo ler o que vem depois, tu consegue ler essas histórias individualmente e curtir porque elas se fecham dentro delas mesmas. Pelo menos a maior parte. E ao mesmo tempo tu tem todos esses Vingadores voltando. E é muito engraçado porque quando o Bendis assumiu a equipe lá em 2004... ele foi muito criticado porque o run dele nos Vingadores não parecia Vingadores. E aí, aqui é como se o Bendis estivesse tentando fazer algo que ele não fez antes. Então o tempo todo, ele mesmo tira onda desse heroísmo clássico. Aí tu tem ali o Homem-Aranha o tempo todo fazendo piada, e são piadas que funcionam. Eu dou muita risada lendo isso aqui.
sei lá, ele comentando como é ter um cara como Thor na equipe, que é um cara super poderoso, ou ele zoando o tempo que um super-herói leva pra colocar um uniforme, ou quando aparece um Homem-Aranha de uma realidade alternativa e ele nem se toca que é o futuro dele mesmo. Sério, foi muito bom ler isso aqui. Eu fiquei muito feliz em reler esse encadernado. Enfim, se tu gosta dos Vingadores, gosta de John Romita Jr. e tá cansado daquelas tramas de herói brigando contra herói, lá como aconteceu nos Vingadores A Queda, Dinastia M, Guerra Civil, e quer ver uns heróizinhos clássicos lutando contra vilões, pega isso aqui. Tem até as Joias do Infinito, só pra tu ter uma ideia. Lembrando que se em algum momento da tua existência tu já leu os Vingadores da Era Heróica, é teu dever moral comentar aqui embaixo o que tu acha dessa fase. E eu vou indo lá porque tem mais vídeos para serem gravados e tem uns videozinhos aqui no cantinho, tá bom? Tchau!